Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para fazermos o nosso devocional diário. E ele foi escrito pela irmã Peg Fonseca. O nome é Uma Espera Intensa. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Eu sempre gosto de deixar bem claro que eu não ajudei a escrever o texto, que eu não escrevi o texto, que eu apenas conto aquilo que eu entendi. Então eu leio o que a irmã Peg Fonseca escreveu e vou contar para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir, né, que vocês possam se inscrever no canal se não fizeram, que possam compartilhar essa nossa mensagem, para que outras pessoas tenham o privilégio que nós temos, né, de ouvir a palavra de Deus. E agora eu convido vocês para orarem comigo, para que o Senhor possa nos abençoar de forma que nós possamos aprender o que Ele tem de precioso para nós hoje. Senhor Jesus, muito obrigada porque iniciamos o mês de dezembro, que Tu possas nos abençoar de forma que possamos compreender o que o texto de hoje quer dizer e que possamos, em aprendendo, aplicarmos na nossa vida. É o que Te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos o Salmo 130, que é um salmo chamado Cântico da Peregrinação. Então vocês sabem que o povo de Deus ia algumas vezes por ano lá para Jerusalém para adorar lá no templo. E eles iam cantando. Então, enquanto eles iam peregrinando até chegar lá, eles iam cantando alguns salmos. E esse era um salmo desses que eles cantavam. Então imagina até que Jesus Cristo também cantou esse hino, o Salmo 130. E ele traz uma mensagem bem profunda de esperança e confiança em Deus. E por que que a gente tá lendo esse salmo agora? Porque a gente, como estamos iniciando dezembro, né, e quando a gente lê esse salmo à luz de Jesus, ele se torna ainda mais intenso, porque aponta para a espera pela redenção de Cristo, que vai acontecer, né, quando ele voltar nos céus. Bom, então qual que é a estrutura do salmo? Do versículo 1 ao 2, vai falar que tem um clamor que nasce das profundezas. É uma expressão de dor, de angústia, de necessidade e de socorro. Dos versículos 3 ao 4, há um reconhecimento de culpa, mas também da misericórdia divina. Aí, dos 5 ao 6, é uma espera confiante, que é isso que nós vamos tocar mais nesse assunto, já que iniciamos o mês de dezembro, né? Então, é uma espera intensa, mas é uma espera confiante, porque o salmista vai dizer que aguarda o Senhor como o vigia espera pela manhã, que é uma metáfora, é uma ilustração de expectativa intensa e perseverante. E versículos 7 a 8 vai mostrar que a esperança se amplia para todo Israel. Deus trará a redenção plena, libertando do pecado. E qual é a mensagem sobre Jesus? Bom, Jesus é uma resposta, né? É o clamor do povo, né? Que pedia que ele viesse. Então, assim como o salmista, ele clama das profundezas, Jesus dessas profundezas da condição humana para nos resgatar. A gente então recebe perdão em Cristo. O perdão mencionado nesse salmo se cumpre plenamente na cruz, onde Jesus oferece reconciliação. E a espera intensa, né? Que a gente temos 11 meses no ano, mas como é dezembro, a gente sempre fica mais pensativo nessa espera, né? Que é a figura do vigia que aguarda o amanhecer, que simboliza a expectativa pela vinda de Cristo, tanto na primeira vinda, né? Quanto na segunda, que nós estamos aguardando. E por último, redenção completa, né? O salmista termina com a promessa de que Deus vai redimir Israel de todas as suas culpas. E em Jesus, essa promessa se estende a toda a humanidade. Como que a gente pode aplicar isso de forma prática?
a espera intensa não é passiva, você não fica, lá, 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 não. Mas ela é cheia de fé, como quem sabe que amanhã virá. Em momentos de angústia, o Salmo vai lembrar a gente que Jesus é a luz que rompe a noite. Ele nos ensina a transformar a dor em oração e esperança em perseverança. Moral da história, que este Salmo 130, é um retrato da alma que clama por redenção e encontra em Jesus a resposta definitiva. A espera intensa é recompensada pela certeza da misericórdia e da vitória da luz sobre as trevas. Então vamos ler o Salmo 130. E ele diz assim, ó: das profundezas a ti clamo, Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, que no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Bom, irmãos, então, olha, o texto chama-se Uma Espera Intensa. E o versículo escolhido foi o 5, que diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguardará, eu espero na sua palavra. Bom, então a irmã Peg Fonseca fala que em algumas tradições, o mês de dezembro, o mês que se inicia agora, é chamado de Advento, que quer dizer vinda, sendo um tempo em que a gente pode refletir sobre a vinda de Jesus. Aí a gente vai lembrar de como os judeus esperaram por ele, como os judeus pediram pelo Messias e aqueles que esperavam que o salvasse da opressão romana. Eles conheciam a palavra de Deus e as promessas do Messias. Eles sabiam que seria o libertador, que traria com ele uma nova era. A comemoração do Advento é uma lembrança para a gente, né? Para nós que estamos vivendo o sofrimento, decepção, tristeza, sonhos frustrados e a doença não curada. Enquanto a gente passa por tudo isso, a gente vai desejando a volta de Jesus Cristo para enxergar dos nossos olhos toda lágrima. E quando a gente lida com muitos desafios, com perdas, doenças e quebrantamento, a gente aguarda intensamente pelo dia que está escrito em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, eu vou ler o 2 e 3, que diz assim, ó: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros de estrebaria, e pisareis os inimigos, os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a gente aguarda intensamente quando esse dia chegará, né? O sol da justiça trazendo cura. Nessa intensa espera pela volta de Jesus, o que mantém o seu coração em paz? Ou será que você fica atribulado e acaba esquecendo que Jesus vai voltar? Quando você estiver enfrentando um furacão, um desafio, quando você estiver naquela angústia de uma espera, deixa a sua corda frouxa. Espera sem pânico. Tem uma música que a gente canta que fala assim: solta o cabo da nau, né? Então, deixa o navio navegar sem precisar estar dirigindo, né? Então, solta e fique certo de que a corda, ela só possa ser amarrada na âncora, que é Jesus Cristo, e nenhum outro lugar. E fique firme na sua espera. Por mais que a gente sofra, por mais desafios que a gente enfrenta, Jesus voltará. Bom, o nosso manancial termina assim, ó: temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Hebreus 6:19. Amém? Bom, então agora eu vou me despedir, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que estamos esperando por Jesus de modo intenso,
Para nós, sim, o abraço dá super certo. Ó, e também quero pedir para vocês decorarem o nosso versículo desse ano, né? Já repetimos 335 vezes, que é o Salmo 25:12, que diz: Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele me instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.